No Sermão da Montanha, o Salvador estabelece um dos mais sublimes padrões de conduta e elevação espiritual do seu Evangelho, confrontando diretamente a lógica de vingança e justiça retributiva no mundo antigo. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, porém, que não resistais ao homem mau, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Para que a gente compreenda a profundidade do ensinamento do Senhor Jesus Cristo, é necessário analisar o preceito do Antigo Testamento a qual ele está se referindo nesta escritura. A chamada Lei de Talião, registrada em passagens como Êxodo 21:24, Levítico 24:20 e Deuteronômio 19:21, não foi instituída originalmente como uma licença para vingança pessoal. Ela foi estabelecida como um limite jurídico para conter a escalada da violência desmedida nas disputas tribais. Ela também estabelecia a equidade. A punição não podia exceder o dano provocado. Contudo, ao longo dos séculos, essa norma jurídica passou a ser instrumentalizada para justificar o ressentimento, o rancor e o direito pessoal de retribuição, deturpando o mandamento essencial de amor que o próprio Senhor já havia ordenado a seu povo no deserto. Não te vingarás e nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Resgatando essa informação divina, Jesus expande o entendimento do mandamento. No texto grego do Novo Testamento, a instrução de Jesus Cristo em Mateus 5,39 utiliza o verbo antistenai, que é composto por ante, contra, e esteme, colocar-se de pé, resistir, opor-se militarmente ou judicialmente. Esse termo ele era frequentemente empregado no contexto de combate militar ou de confronto hostil em tribunais. Por isso, quando Jesus ensina a não resistir ao mal no sentido de antitenai, ele não está prescrevendo a passividade acovardada diante do pecado ou da injustiça. Ele está proibindo o uso das mesmas armas de agressão utilizadas pelo adversário. No contexto cultural da época, uma agressão na face direita só seria possível por um agressor destro, mediante um golpe dado com as costas da mão. Este gesto não representava apenas dor física, representava também humilhação pública e um insulto ao status da vítima. Diante desta afronta social, a tradição exigia uma reação violenta. Todavia, a sabedoria das Escrituras já antecipava a eficácia do autocontrole moral diante da provocação. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ao instruir para oferecer a outra face, o Senhor está convidando o discípulo a colocar em prática essa resposta branda e quebrar o ciclo da agressão. Em vez de responder com o mesmo veneno da ira, o seguidor de Cristo demonstra uma força moral superior, desarmando o agressor ao recusar aceitar o papel de vítima subjugada ou de reativo vingativo. Na perspectiva dos santos dos últimos dias, o Sermão da Montanha não é apenas uma compilação de preceitos éticos.
é uma verdadeira lei de convênios para a preparação dos cidadãos do reino celestial. A revelação moderna, ela reafirma que a retaliação e o julgamento pertencem ao Senhor, enquanto ao discípulo cabe a oferta do perdão e da paciência. Portanto, digo-vos que vos deveis perdoar uns aos outros, pois aquele que não perdoa a seus irmãos suas ofensas está em condenação diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Essa instrução de doutrina e convênios, ela se alinha perfeitamente aos ensinamentos apostólicos da antiguidade, que instruíam a igreja a viver acima das contendas terrenas. Não pagueis a ninguém mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Fundamentada nesses convênios, a lei maior ensinada por Jesus Cristo substitui a justiça da retribuição carnal pelo princípio do amor redentor. Não revidar é um ato de domínio próprio concedido pelo dom do Espírito Santo, demonstrando que a nossa identidade e valor procedem do Pai Celestial e não da aprovação ou provocação dos homens. Podemos aplicar esses princípios no cotidiano de 3 formas fundamentais. O primeiro passo prático consiste em interromper o ciclo de ofensas diante de provocações, críticas destrutivas ou insultos, inclusive no ambiente digital. O discípulo é chamado a escolher a resposta branda e a recusar a retribuição na mesma moeda, colocando o amor fraternal acima da necessidade carnal de vencer discussões. O segundo passo prático consiste em substituir a reatividade pela graça. Isso exige compreender que oferecer a outra face requer maior coragem e maturidade espiritual do que o confronto físico ou verbal, se tornando a demonstração prática de que governamos nossas emoções pelo Espírito de Deus. Essa postura transforma a aparente fraqueza em uma vitória espiritual, como nos exorta o apóstolo Paulo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O terceiro passo prático consiste em confiar a justiça ao Senhor. Isso significa entregar mágoas, prejuízos e injustiças sofridas ao julgamento justo do Pai Celestial, libertando o próprio coração do peso do rancor e mantendo as mãos limpas diante do altar. Ao aplicarmos esses 3 passos, interromper o ciclo de ofensas, substituir a reatividade pela graça e confiar a justiça ao Senhor, vivenciamos a essência da conversão. A transformação do homem natural em um verdadeiro discípulo ocorre justamente quando abrimos mão dos padrões de retaliação do mundo para viver a plenitude do amor de Cristo, nos tornando verdadeiros imitadores de sua conduta santa. Pois para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava,
mas entregava-se àqueles que julga justamente. Seguindo essas pisadas divinas, eu oro para que possamos, no nosso dia a dia, buscar a influência do Espírito Santo para desarmar o nosso coração, oferecendo a outra face e respondendo às afrontas com nobreza e a mansidão dos céus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.